Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Tô aqui de volta depois que meu bebê nasceu. Você já viu o título, né? Já viu a descrição, já viu o que eu vou falar. E é um assunto super especial para mim, que eu tava doida para falar sobre ele. Eu escrevi sobre ele no Instagram, então quem está acompanhando por lá já viu o meu relato de parto, já viu os 8 posts que eu fiz bem completinho, o relato de parto. Mas eu queria mesmo assim falar sobre isso, porque muitas coisas só dá para falar, né? Então tô aqui para contar para vocês um pouquinho da experiência. Vamos lá pro vídeo? Primeiro, para a gente organizar as informações, meu parto foi um parto domiciliar, planejado. O que isso quer dizer? Não foi uma doula que fez o meu parto. As pessoas têm essa coisa de dizer, o seu trabalho de parto, seu parto foi em casa, então foi uma doula que fez. Não, primeiro, doula não faz parto, tá? A gente tem que saber isso. Doula é essencial para o parto acontecer. Mas quem faz o parto primeiro sou eu, mas ela não assiste o parto, né? Ela traz água, ela traz comida, ela dá um suporte super, hiper, mega importante sem a minha doula. Eu acho que teria sido muito mais difícil, mas não é ela que assiste o parto. Se alguma coisa acontece, não é a doula que é a responsável e uma doula não pode fazer um parto em casa, tá? Então, a equipe de parto em casa, ela é composta por 2 enfermeiras. No meu caso, foi uma enfermeira obstetra e uma enfermeira neonatal. E elas trazem para casa todo o suporte que vai precisar para os primeiros cuidados, se precisar de alguma coisa, se alguma intercorrência acontecer durante o parto. Então, elas têm lá um oxigêniozinho, material de reanimação para o bebê, se precisar. Apesar de que o parto é monitorado do início ao fim. E se qualquer coisa sinalizar que pode dar errado, a gente tem que ir para o hospital. Então, o parto ele não persiste em casa, caso alguma coisa pareça que vai dar errado. Tem que ter uma distância mínima da maternidade, na verdade, uma distância máxima da maternidade, né? Cada equipe tem sua distância que suporta, né? No meu caso, a maternidade ficava a menos de 5 minutos da minha casa. Eu moro muito, muito perto do hospital, que era o meu plano B. Não precisei ir, mas se precisasse, estava bem, bem perto. Então, isso tornou o parto em casa super, hiper, mega seguro, não tem nada de desassistido. Foi super tranquilo do início ao fim, por causa de toda a assistência que eu tive. Dito isso, vamos lá para a experiência do parto, como é que foi. Então, o parto, assim, ele dói muito. Dói mais do que eu esperava. Na verdade, eu não criei uma expectativa para a dor. Eu sempre evitei, ao longo da gravidez toda, pensar na dor ou ler descrições da dor, pensar em que tipo de dor seria essa. Porque eu sabia que a dor é diferente para cada pessoa, que a dor aperta de um jeito em cada pessoa. Então, vi alguns relatos falando de dor na lombar, vi outros relatos falando de dor como cólica. Eu senti uma dor muito forte na lombar do início ao fim. Não senti essa coisa dessa cólica, não, que alguns relatos falavam. E é uma dor que não dá para explicar que tipo de dor é. Eu acho que a coisa mais perto que eu conseguiria chegar de uma explicação seria um cinto apertando muito, 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 muito forte. Não sei, uma lombar dolorida, como se você tivesse feito muito, muito, muito aquele exercício da academia. Os crossfiteiros vão conhecer o deadlift. Se você tiver feito, sei lá, um mês deadlift todos os dias com 200 quilos, imagina aí. É uma exaustão, assim, inimaginável, só passando que dá pra você entender. Dói muito, dói valendo. Então, logo depois que acabou o parto, assim, nos dias depois, eu fiquei, super meio que traumatizada de tanta dor que era, sabe? Então, o parto, ele foi ficando mais bonito à medida que os dias passavam e eu ia dando significado a essa experiência. Então, eu fui entendendo que eu tive o tipo de parto que eu precisava ter. Foi um parto que eu não conseguia controlar as coisas. Eu perguntava para minha equipe, eu fiquei muito desesperada durante o trabalho de parto todo, no sentido de que eu não sabia se aquilo estava perto de acabar. Estava doendo muito e eu precisava que aquela dor passasse e eu ficava perguntando o tempo todo, já está acabando, vai acabar de que horas? Eu ficava pedindo ajuda, eu dizia, me ajudem, me ajudem. E uma equipe humanizada e que acredita na fisiologia do parto, ela não vai ficar intervindo de forma desnecessária. O meu parto estava evoluindo super bem, sendo que isso na hora eu não sabia, né? Eu tava sem saber e sentindo as dores e sem saber se era aquilo mesmo. E era aquilo mesmo. E a equipe estava muito segura o tempo todo de que aquele era o processo e que estava tudo indo muito bem.
o bebê estava sendo escutado o tempo todo, o coração dele, e o coração dele estava bem o tempo todo. E a cada vez que eles escutavam, é interessante que eles colocam na barriga aquele sensorzinho, né, para escutar. E cada vez mais eles iam escutando mais embaixo na barriga. E eu percebia isso. Então eu tinha alguma pista de que o bebê estava descendo bem. Sendo que na hora, talvez eu acho que fez falta as pessoas dizerem, tá indo tudo bem, porque tá vendo que quando a gente escuta, cada vez mais escuta embaixo, isso quer dizer que o bebê tá descendo, isso quer dizer que você tá indo bem. E essa verbalização, eu acho que a equipe dizer isso pra mim, talvez tenha feito com que o parto ficasse mais desesperador um pouco, porque eu precisava que provasse. O que eles me diziam era, tá tudo bem, o bebê tá bem, tá tudo bem. E quando eu dizia, me ajude, eles diziam, é assim mesmo, tá tudo certo, tá tudo bem, você tá bem. Quer comer alguma coisa? Era só isso que diziam. E então, essa coisa de ficar sem saber foi o mais difícil para mim, e eu acho que foi o que eu precisava, porque a maternidade é um grande não saber. Então, se a gente pensa no parto como algo que lhe prepara para ser mãe, eu não tinha como ter tido uma preparação melhor, porque o bebê é um eterno não saber, ele tá morrendo de chorar ali, e às vezes você dá peito e ele chora com o peito na boca e você não entende o que está acontecendo, por que ele está chorando, por que ele não está dormindo como os outros bebês, por que ele não está ganhando peso como os outros bebês, por quê, e você não sabe. Então acho que foi importante para mim passar por essa experiência de parto, pelo tempo que eu passei. Meu parto durou 12 horas. Da hora que eu comecei a sentir dor, assim, valendo, até a hora que meu filho nasceu, foram 12 horas à noite. Começou às 9 horas da noite, mais ou menos, 8h30, 9 horas. E ele nasceu às 9 da manhã em ponto. Sol em virgem, lua em virgem, bem virginiano, 9 em ponto. Essa coisa do não saber, de perder um pouco do controle das coisas, de não fazer justificativa para tudo. Eu acho que isso foi importante e isso fez parte da minha preparação para receber esse filho e poder lidar com o não saber e não controlar. A tal da partolândia, eu não sei se eu entrei muito em partolândia não, porque eu me lembro de tudo. Eu me lembro do parto inteiro. O que a gente perde é a noção do tempo. E eu acho que isso super ajuda, porque assim, o meu parto foram 12 horas, eu sei porque eu contei, eu sabia que horas era, sei que horas eu mandei mensagem pra minha doula, tá no celular, sei a hora que ele nasceu, então eu sei que foram 12 horas. Mas se você me perguntasse num mundo que não existisse relógio, quanto tempo eu passei em trabalho de parto, eu lhe diria que foram umas 4 horas, porque não me pareceu tanto tempo. A coisa de picotar o tempo, eu falei isso quando escrevi lá no relato. Essa coisa de picotar o tempo ajuda muito, porque você não tem muita ideia de quantas contrações vieram. É aquela coisa assim de 5 em 5 minutos, que foi o que eu gravei no início, quando eu comecei a contar as contrações. Eu gravei que era de 5 em 5 minutos. Então, quando acabava uma contração, eu pensava, tenho esse tempo para descansar. E quando começava uma contração, eu sabia que a contração estava durando em torno de 40 segundos. Então eu pensava, são só 40 segundos. Me ajudou muito gritar. Eu não gritei tipo, ah! Eu gritava um ah, mais aberto, passando o ar mesmo para fora. Isso se chama de vocalizar, né, no mundo do parto. Eu fiz isso em todas 100% das contrações. Eu acho que não passei uma contração calada. Fiz isso em todas as contrações e isso me ajudava, porque eu respirava e soltava o ar gritando, e eu sabia que se eu fizesse isso 4 ou 5 vezes a contração ia passar. Então eu meio que contava as minhas respirações e dizia, faltam só 3, agora faltam só 2, agora falta só 1. Isso me ajudou a passar pela dor sabendo que ela tem um fim, sabe? Embora eu não soubesse quão perto eu estava de meu filho nascer. Pensei em desistir? Pensei em desistir, sendo que o que acontece? Eu pensei em desistir várias vezes, mas eu pensava, tá, vou desistir. E agora? O que acontece se eu desistir? Então eu desistindo, eu vou dizer pra todo mundo que eu desisti, e aí eu vou ter que vestir uma roupa. No trabalho de parto eu tava o tempo todo pelada. O tempo todo não. Uma hora eu tirei a roupa e assim fiquei. Começou quando eu tava indo dormir, indo colocar o pijama pra dormir, então assim, eu já não coloquei o pijama, fiquei meio que com a roupa que eu tava. Teve uma hora que eu fui pro chuveiro e aí tirei a roupa e depois nem pensei mais em vestir uma roupa, porque tava doendo tanto já que
quando a contração passava, eu só queria encontrar uma posição melhor para ver se a próxima contração ia doer menos. Claro que nunca doía menos, mas eu ficava tentando encontrar essa posição o tempo todo, e perder esse tempo valioso para procurar uma roupa e vestir uma roupa não estava nos meus planos. Então, quando eu pensava em desistir, eu pensava, tá, vou avisar todo mundo que eu desisti, e o próximo passo vai ser vestir uma roupa para poder ir para o hospital. Vamos ter que pegar todas as malas de maternidade estavam prontas, caso a gente precisasse ir por alguma emergência. Vou ter que pegar todas as malas, sair daqui, pegar o elevador, ir pro carro, e no carro, sentindo dor para contração, vou ter que ligar pro obstetra, que vai chamar o anestesista, porque se eu chegasse no hospital, ia querer que minha dor passasse. Que vai ter que chamar o anestesista. Então, assim, quando eu pensava naquele movimento todo, sentindo toda aquela dor, eu desistia mais rápido que imediatamente. Então, assim, eu pensei em desistir, mas foi muito rápido. Porque pensar em passar por esse processo, vestir uma roupa, ir pro hospital, entrar no carro, desistir. Eu acho que foi isso que marcou, assim, o parto. Eu desisti de desistir várias vezes e pensava, não, vou ficar aqui que eu acho que vai demorar menos. Então, foi o que eu acabei fazendo. Eu deveria ter comido mais, eu não consegui comer, eu fiquei muito enjoada no parto, eu vomitei e eu não vomito, eu odeio vomitar, eu vomitei. Então, isso acabou comigo e eu não sei se me deu meio que um medo de comer e vomitar de novo, ou se eu fiquei enjoada, tão enjoada e não conseguia comer. O fato é que o que eu tentava comer, passar pela contração com o gosto daquela comida na boca, era muito ruim, eu não gostava, e aí eu não queria comer, porque eu ficava mal na contração, sentindo gosto. Então eu comia uma rapadurazinha, eu mordiscava a rapadura, não consegui. Kiwi, peguei uns pedacinhos de um kiwi que tinha na geladeira e não consegui comer todo também, porque o gosto, nada ficava um gosto ok de sentir. Mas eu fiquei muito cansada, então num próximo trabalho de parto é uma coisa que eu vou pensar para tentar com mais afinco, assim, mesmo se não conseguir comer, eu vou dizer para mim mesma, deixa de frescura menina e come, porque eu fiquei bem fraca depois, durante o dia, assim, eu virei à noite, né, em trabalho de parto, então no dia depois ele nasceu às 9 da manhã, então a gente ligou para todo mundo. E eu acabei ficando muito cansada, porque a noite foi virada, né? O parto foi virado à noite, eu não dormi essa noite, e quando ele nasceu a gente avisou para a família toda, né? Chamou todo mundo e todo mundo chegou em casa. Pouco tempo depois que meu filho nasceu, já estava minha mãe, minha sogra, meu pai, todo mundo aqui. E a gente passou o dia naquela festa, e aí depois já teve a primeira noite com o bebê, e já é aquela coisa de, bebê chorando, acordando, e você não dorme direito. Então, assim, virar essa noite fez muita diferença no início da maternidade, né, na forma que eu comecei, e não ter comido durante o trabalho de parto inteiro, acho que fez muita diferença para eu começar já bem cansada. Então, no próximo trabalho de parto, eu vou comer muito mais do que eu comi nesse. Ninguém sabia que eu estava em trabalho de parto, né? Quando eu entrei em trabalho de parto, foi só eu e Arthur o tempo todo. A gente ligou para a equipe e era só a gente, ninguém estava sabendo que eu estava em trabalho de parto. O meu plano foi realmente que ninguém da minha família soubesse. E depois que passou, eu vi que essa foi a melhor coisa que eu fiz, porque se tivesse alguém ali, qualquer pessoa, que não acreditasse 200% que aquilo ia dar certo, talvez não tivesse dado certo, porque o tempo todo eu estava muito insegura. Então, se eu tivesse qualquer pessoa para fazer pá na insegurança comigo, a gente ia ter ficado insegura junto e não ia ter dado certo de jeito nenhum. Além de que, uma pessoa que me ama muito, minha mãe, minha irmã, me vendo naquela situação de tanta dor, eu me sentia desesperada. Eu acho que eu passava esse desespero também para as pessoas. Vendo aquilo, a minha irmã, minha mãe vendo aquilo, ia ter ficado desesperada junto comigo e não ia acreditar que aquilo ia dar certo. Então foi essencial realmente não ter ninguém na minha família por perto, porque eu estava desconfiando se eu ia conseguir. Então eu imagino que quem me ama ia querer que aquele sofrimento acabasse na hora. Então foi bom que não tinha ninguém. Mas assim, eu passei pelo parto como eu quis passar, né? Eu quis ficar lá, eu não quis desistir. Se eu quisesse desistir, eu teria falado e eu tinha desistido, tava fácil. Mas era o que eu tava planejando desde o início, era o que eu queria fazer desde o início. Por quê? Por que eu escolhi ter um parto em casa? Por que eu escolhi ter o parto que eu tive?
pelo meu filho. A minha militância de vida, hoje eu estava pensando muito sobre isso, a minha militância de vida é pela saúde mental, e eu acho que não existe melhor prevenção em saúde mental do que a gente começar por um parto natural, por uma recepção natural. Eu tive meu filho e ele veio direto para o meu braço, ele não passou na mão de ninguém, ele não precisou ser tirado do meu colo para ninguém fazer nada com ele. Ele foi depois de muito tempo, que eu não sei quanto tempo foi, que foi junto com o pai, enquanto eu também estava me levantando, né? Eu tive ele na banqueta e depois saí, deitei. Então, e antes da equipe ir embora, eu precisava me levantar, né? Para eles me deixarem em pé, ter certeza que estava tudo certo. E nesse momento que eu fui levantar, já tempos depois que a placenta saiu, foi que eu entreguei o bebê pro meu marido. E aí foi quando ele saiu do meu colo e não tinha ninguém fazendo pressão por isso acontecer, né? Então foi uma coisa totalmente natural, como eu quis, e eu tive ele ali. Eu me lembro quando eu tô com ele no meu colo, né? De que ele nasceu e ele veio pra mim e nada paga isso. Então, assim, eu passaria 10 noites com dor, como eu passei, pra ter aqueles momentos, né, guardados na memória, e eu acho que não teria feito diferente de jeito nenhum. Né? Quando eu falo do sofrimento, da dor, do desespero, é porque é real, não vou mentir, não vou romantizar uma coisa que é realmente bem difícil. Depois que eu passei por o parto, eu respeito muito mais quem escolhe fazer uma cesariana, quem escolhe uma cesariana no meio do parto, quem desiste. Eu respeito todas as escolhas de todas as mães, porque não é fácil, não é fácil, e é isso, né? Então, bom, acho que isso foi o meu parto. É um relato de parto, mas na verdade acabou sendo uma conversa sobre o meu parto, né? O relato todo bem direitinho, eu vou deixar aqui linkado aqui embaixo na descrição do vídeo, o link para os posts no Instagram das partes do relato, que aí vocês podem ler. Mas é isso, qualquer dúvida, qualquer coisa, deixem nos comentários, que eu vou adorar falar, eu adoro falar disso, tanto que o vídeo, eu acho que é o maior vídeo desse canal até hoje, né? Já tá enorme, mas é isso. Tá bom? Então, se você gostou desse relato, clique em gostei. Se inscreve aqui no canal, que a gente tá chegando em 1000 inscritos. Eu tô ficando muito feliz com isso. Tô preparando aqui uma surpresa, tô pensando em alguma coisa para comemorar os 1000 inscritos. E compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, com as gestantes que você conhece, que estão pensando sobre o parto normal, sobre o parto natural, sobre a dor, sobre tudo isso. Que acho que vai ser bem legal para elas, para também pensar e ajudar a escolher como é que vai ser esse momento, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima quinta-feira.